começando mais um Justiça do Trabalho na TV, um programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A conciliação é um dos pilares da Justiça do Trabalho. A própria legislação determina que o juiz deve usar a persuasão para tentar o acordo entre as partes em pelo menos 2 momentos durante a audiência. Mas no dia a dia é a cultura do litígio que ainda prevalece. Para tentar mudar essa realidade, a justiça brasileira buscou um novo aliado, a tecnologia. Esse é o assunto do programa de hoje, que entrevista a juíza Ana Cláudia Viana, do TRT de Campinas, responsável pelo Centro Integrado de Conciliação do Núcleo Campinas. Doutora Ana Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre mediação e conciliação, que são institutos muito caros para nós em Campinas. Realmente. Bom, a conciliação, então, a gente pode dizer que tem uma ligação muito forte com o início da Justiça do Trabalho, desde a época, inclusive, que pertencia ao Poder Executivo. Além disso, as atuais varas do trabalho, antigamente eram chamadas de juntas de conciliação e julgamento. Diante disso, eu pergunto para a senhora, em que momento a vocação conciliatória da Justiça do Trabalho se perdeu, tendo em vista as campanhas dos conselhos superiores em prol da conciliação? Eu acho que chegou um momento que a conciliação era muito associada à figura dos classistas, uma figura que foi extinta na Justiça do Trabalho. E ao mesmo tempo que as outras justiças começaram a se organizar e olhar para a conciliação, as experiências foram crescendo. E a Justiça do Trabalho talvez tenha passado um momento que deixou de se preocupar, mas é um resgate. Nós vivemos um momento de resgate da conciliação pelas figuras principalmente após a Resolução 125 do CNJ, que tem incentivado os tribunais com essa preocupação da conciliação. E agora, com a lei, com o novo CPC, que prevê especificamente a figura da mediação e da conciliação, valoriza esses institutos. Eu acho que a Justiça do Trabalho ela não pode perder esse momento de resgatar a conciliação. Então, existe um momento assim na história que a gente pode dizer que a Justiça do Trabalho que foi o responsável pelo enfraquecimento dessa vocação conciliatória da Justiça do Trabalho? Eu acredito que esse evento tenha sido ligado com a extinção dos classistas. Mas, ao mesmo tempo, eu associo que talvez nós tenhamos deixado um pouco de lado a conciliação enquanto as outras justiças se organizaram, Justiça Comum, Justiça Federal, com os sejusses, com centros de conciliação deles. E entre nós, entre os colegas magistrados, ainda havia alguma resistência de trabalhar com um terceiro, ainda que servidor, de modo que não fosse associada à figura dos classistas. Mas isso agora tem se desmistificado e nós estamos trabalhando com os servidores como parceiros mesmo nesse projeto de mediação e resgate da conciliação. Então a gente pode dizer que essas Semanas Nacionais da Conciliação, promovidas pelo CNJ e mais recentemente pelo próprio TST, buscam realmente então esse resgate do papel conciliatório. Sim, são políticas que têm contribuído para o incentivo da conciliação, e muito importante. Os tribunais, eles têm que se organizar para acertar esses métodos de solução de conflitos, não só apenas com uma decisão adjudicada. Então é importante que esse trabalho, esses projetos, essas semanas, porque elas disseminam essa prática. Estamos num momento de mudança de cultura. Então esses momentos específicos em que tanto as varas, como os centros, como o tribunal, eles canalizam força para a conciliação. É um envolvimento muito bonito e da própria Ordem dos Advogados, que também tem se envolvido nesse projeto, tem sido parceira. Bom, muito bem. Como a gente falou no início do nosso programa, a senhora então é responsável pelo Centro Integrado de Conciliação da cidade de Campinas. E um dos projetos desenvolvidos pelo centro é a utilização de aplicativos de celulares e tablets para incentivar a conciliação. É uma ação inovadora, a gente podemos dizer assim. Então, a senhora poderia explicar para a gente como que funciona esse projeto? Sim, digamos que é assim, uma ousadia. Achávamos que já tínhamos evoluído bastante com a mediação quando surgiu essa ideia. Eu precisava de um instrumento para facilitar as nossas negociações.
Nós estávamos já com 3 ou 4 meses de inauguração do nosso centro e a quantidade de pedidos começou a aumentar muito. As pessoas queriam fazer audiência e eu não tinha tantas mesas, eu não tinha... Então, eu fiquei imaginando qual seria uma forma melhor de administrar esses pedidos e administrar o tempo do processo. Então, surgiu a ideia ali com a minha equipe, e por que não usar uma ferramenta? Aí começamos a investigar qual que é a ferramenta mais popular. Então chegamos à conclusão que o WhatsApp era uma ferramenta que fazia parte da vida das pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas se sente muito confortável com esse instituto e mexe, até criancinha, sabe? Entrar ali, mandar um vídeo para a avó, uma fotografia. Então é algo que faz parte da vida das pessoas e elas se sentem num ambiente muito tranquilo. E o que nós precisamos é o quê? De um ambiente tranquilo, para poder, de um ambiente onde possa fluir a conversa. A mediação é acertar o diálogo entre as pessoas. O nosso primeiro desafio numa mediação é fazer com que as pessoas consigam conversar. Porque aí você descobre se ainda tem raiva. Muitas vezes, aquele problema que foi trazido para o judiciário, ele é só a pontinha do iceberg. A pessoa quer um pedido de desculpa, ela quer resolver um problema de sentimento, muitas vezes. E às vezes essas audiências, elas servem para validar esse sentimento e resolver. Aí, resolvidas algumas questões, o acordo sai. Eu tendo mais instrumentos de comunicação, onde as pessoas possam conversar, assim, achei que esse projeto tinha a cara da mediação. Então, discuti com a equipe, vamos tentar implantar, claro, com muita cautela. Tudo que é novo precisa de um tempo para saber se dá certo. Começamos a fazer aos poucos e ainda estamos com evoluções e já fizemos várias correções de rumos, mas o projeto tem dado muito certo. Bom, a senhora conduziu, então, a primeira mediação feita pelo WhatsApp. Sim. Eu gostaria que a senhora contasse como é que foi essa experiência de mediar um processo. Chegou um pedido lá, eu já vinha com essa ideia, a minha equipe estava um pouco resistente, achando que talvez não desse certo, que poderia não ser tão humano como a mediação exige. A gente tinha algumas dúvidas com relação a essa utilização. Então chegou um pedido e eu não tinha pauta, chegou que as minhas pautas estavam sobrecarregadas, porque nós temos que fazer audiência ali no máximo em 30 dias, porque senão perde a razão de ser dessas audiências. Aí chegou esse pedido de um senhorzinho, a advogada disse, doutor, ele é um senhorzinho de idade, o processo dele envolve um acidente do trabalho, falta pouco, se a senhora interferir aqui com o SIC, com a mediação, acho que vai sair. Eu falei com a minha assistente, a advogada, tem WhatsApp? Tem. A parte contrária tem também? Tem. E vamos tentar, vocês aceitam fazer essa experiência pioneira, vocês vão ser as primeiras. E elas aceitaram. E nós abrimos o grupo, começamos a mediar. Para minha surpresa, as coisas fluíram e o acordo saiu no mesmo dia. Ou seja, entre o pedido, a abertura do grupo, a finalização da conciliação, não foram mais do que 8 horas. Nós estávamos com o processo resolvido. E como é praxe, né? A gente não queria me desvincular muito do processo tradicional. Quando é apresentado um acordo que a parte não estava presente, ela vem conversar comigo pessoalmente para dizer se está satisfeita, se entendeu que aquele acordo, o que significa aquele acordo, do alcance, do que está quitando. No dia seguinte, ele veio e falou, não, eu expliquei todas as condições. Ele aceitou, estava satisfeito com o acordo, eu homologuei o acordo. Então, essa foi a história do primeiro, que a gente viu que tinha ali um potencial para ser explorado. E com o caminhar dos outros acordos, que a gente descobriu, esse ato do trabalhador vir até o fórum falar comigo, eu poderia fazer lá dentro também do dispositivo. Porque qualquer um que usa o WhatsApp sabe que tem uma câmera ali, você pega, filma, imediato já chega ali em quem está recebendo. Então eu falei de novo com a minha assistente, se fizéssemos essa ratificação dentro do vídeo, aí já no segundo ou terceiro já conseguimos fazer isso. Então o trabalhador, ele estava em outra cidade, ele fez um vídeo, ele me mostrou o RG, eu dialoguei, ele fez, olha, eu sei que o meu acordo é tanto, que é isso, eu devolvi, fiz alguns esclarecimentos e homologamos. Ou seja, vencemos mais um problema de distância. Ele poderia estar em São Paulo, em Santa Catarina. Qualquer lugar.
Ou mesmo como já aconteceu, o trabalhador estava na Flórida, eu fiz uma audiência de mediação com o trabalhador na Flórida. Ele dialogou comigo, porque muitas negociações, as negociações precisam de tempo. O que eu descobri também fazendo essa mediação, ela permite um tempo maior para as pessoas refletirem sobre aquele acordo. Quando elas recebem a informação, leem a mensagem, exatamente. Né? O que acontece? Uma dificuldade muito comum nas conciliações. A pessoa só tem um processo do reclamante. Ele está com aquele processo tramitando, trabalhou 10 anos na empresa, é a vida dele, ele tem direito de pensar pelo menos uma manhã, uma tarde, se ele quer ou se ele não quer, o que aquilo vai significar na vida dele. Muitas vezes o acordo não é o que ele imaginou, mas naquele momento da vida dele vai resolver um problema grande, mas ele tem inseguranças que têm que ser respeitados. E numa audiência de 20 minutos não há tempo para isso. Tem que resolver muita coisa na hora ali, ou né? sai ou não sai, né? Ou sai ou não sai. Dificilmente a gente tem condições de remarcar aquela audiência muitas vezes. Então, para o trabalhador, eu acho importante, às vezes ele tem que falar com a mulher dele, com o pai dele, com o filho dele, ele tem que, com alguém que ele confia, para saber se aquilo está bom, né? Tirar alguma dúvida ainda, então tem esse tempo. E para a empresa, o que é muito comum, quem autoriza os acordos muitas vezes não está sentado na mesa de audiência. Vem um preposto que ele diz, a minha alçada é até 20 mil, o acordo é por 21 mil. Não tem autonomia para negociar ali na hora. Fala assim, poxa, batemos na trave nesse acordo, chegou pertinho, mas não deu. O que a gente costuma fazer se está no físico? A pessoa liga, mas às vezes ele está em reunião, ou não pode atender, ou a gente remarca. Então, sai com a situação não resolvida. O que a gente percebeu ali? Quem manda, quem está conduzindo, se não tem autonomia, vai conversar com quem pode resolver, pede só uns 20 minutinhos ou algumas horas, ele volta com, pronto, cheguei no meu máximo. E aí se ajusta, é muito comum esse tipo de dificuldade não existir dentro dessa negociação virtual. Doutora Ana Cláudia, eu gostaria que a senhora respondesse quem quer participar, quem tem interesse em promover, em fazer uma conciliação por meio do WhatsApp. Qual que é o procedimento? Como agora o programa ele tem proliferado e ele já está num estágio já mais consolidado, nós recebemos pedidos, como os demais processos de conciliação, ou pessoalmente através da nossa equipe lá no Centro de Conciliação, ou por e-mail, temos um e-mail do Núcleo de Conciliação, ou através do próprio número de WhatsApp que é disponibilizado pelas partes, ou através de uma ferramenta que tem no site do nosso tribunal que chama Concilie, que é feito um pedido lá. Aí chegando esse pedido, nós precisamos do celular da parte contrária para consultá-la se ela quer participar do projeto, se ela quer participar da conciliação nessa plataforma. Então, nós consultamos, se ela quer, nós abrimos um grupo com o número do processo e as siglas do mediador. Fazemos as declarações de boas-vindas, combinamos as regras e a negociação se consolida ali naquela plataforma. Pode demorar o tempo que for necessário. Não tem um prazo definido? Não. O tempo que for necessário, pode ser suspenso. Normalmente a gente conduz essas negociações por até uma semana. Ela não pode ficar aberta indefinidamente. Nós definimos isso para abrir até para o nosso controle. Feito o acordo, a mediadora disponibiliza um resumo do que foi combinado. Vou pagar tanto, em tantas parcelas, tenho que pagar multa. Tudo que foi combinado, como numa ata de audiência, num termo de audiência, se estivesse fisicamente. As pessoas preenchem, os dois dão ok, está ok. A partir daquela informação das partes, ela faz uma certidão e aí nós voltamos para o processo convencional. É como se as partes tivessem apresentado uma petição de acordo. Se o reclamante já fez a ratificação, a confirmação dele no vídeo, ela também certifica isso. Aí nós voltamos para o processo, aí a nossa preocupação com a segurança jurídica. Ela diz que as partes devem se manifestar sobre aquela certidão, se ela está correta, se está tudo ok. Porque qual a nossa preocupação? Alguém negociou que não foi no nome da parte, algum advogado que não estivesse autorizado. Então, o fato de eu voltar para o processo com essa informação e o próprio advogado atuante, cadastrado, ter que certificar que aquilo está ok, então já me elimina o problema da segurança. Aí, passado esse prazo que eu aguardo, 5 dias, eu homologo o acordo, se for no processo físico, através de um despacho.
Aí, se for num processo de PJE, eu abro uma tela dentro do PJE, lá faço também a solução do processo. E a negociação está encerrada. Aí, nesse momento, nós já temos o modo tradicional do processo, como as pessoas estão acostumadas. Aí segue o seu caminho normal. Como se eu tivesse, eu digo assim para as pessoas, essa sala de conversa já existia entre as pessoas, eles se conversavam no escritório um do outro, ou através de e-mail. Eu me convidei para estar com eles num ambiente virtual. E a partir do momento nós voltamos para o processo físico, é como se nós estivéssemos numa sala mesmo, separada dali. Como é a mediação ali? É o momento que o processo é destinado para a conversa. Se conseguiu muito bem, aí voltamos para o andamento processual normal. Uhum. A senhora comentou antes sobre a segurança jurídica. É importante realmente ter certeza, principalmente para saber se quem está negociando é realmente o advogado da parte. Exatamente. Como que vocês fazem para ter essa... Então, nós checamos, a partir do momento que chegou o pedido, a assessora ela entra no PJE ou entra no processo físico para ver quem é o advogado. Confere as credenciais, se ele tem procuração. Com relação aos advogados, é feita toda essa certificação. E depois, para ter garantia que foi negociado, que está tudo ok, que não tem nenhuma falha, volta no final para um processo com uma certidão para ser confirmada pelas partes, pelos advogados das partes novamente. Muito bem. A senhora comentou no bloco anterior sobre a questão da humanização. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, se esse processo de humanização do judiciário, de alguma forma, usar as tecnologias pode afetar? Como nós estamos nesse projeto numa plataforma experimental e que as pessoas têm que se sentir confortáveis a ela, então nós temos sentido que as pessoas estão até falando muito, o diálogo está fluindo melhor muitas vezes do que numa mesa presencial, mas ela é uma plataforma complementar. Se eu achar no momento que é preciso estar de frente do advogado ou da parte, eu posso encerrar aqui e vir para o presencial. Da mesma forma que às vezes nós estamos no presencial e faltou um pouquinho, então falei, vamos abrir um grupo para continuar essa audiência? Então as duas modalidades elas têm se complementado e eu não vejo problema de humanização. Quem não se sentir bem ali, só vai estar ali comigo dessa forma quem se sentir bem. Mesmo que a legislação venha alguma lei que entre em vigor já disciplinando, hoje a gente funciona com as resoluções do nosso tribunal, que permite esse tipo de procedimento. Se houver alguma mudança da legislação, eu acho muito interessante que esse espaço seja um espaço que a pessoa vai se ela quiser, porque senão talvez funcione mesmo a audiência no físico. Sim, as partes só participam então desse projeto se concordam em participar e estão de boa vontade. E qual Ninguém é é o meu obrigado. trabalho? É convencer as pessoas que o lugar é bom, que é um lugar adequado. E as pessoas estão hoje mais do que tranquilas, confortáveis e adaptadas, não só ao PJE, como ao Facebook. Tem uma página no Facebook, tem N grupos. Eu reencontrei, depois de muito tempo, meus amigos de formatura. Há 20 anos não mantínhamos contato através de uma lista de WhatsApp. Então, é uma ferramenta que já se incorporou, acho que no dia a dia das pessoas. E por que não usar? E usando de uma forma, como a mediação, que é uma forma de vontade, um ato de vontade, ela tem tudo para ser consolidada. Doutora Ana Cláudia, no projeto Mídia e Conciliação aparece a figura do mediador, que é quem conduz o acordo. Qual que é a diferença entre mediação e conciliação? Na mediação, o foco maior é você acertar o diálogo entre as partes para que a solução nasça por elas. Na conciliação, o conciliador ele tem uma atitude mais de propor soluções, mas na Justiça do Trabalho eu acho que as figuras se misturam um pouco. É complicado separar, né? Sim. Mediação porque nós precisamos fazer muitas audiências e para você fazer uma mediação ela é muito demorada para que as pessoas consigam por elas mesmas achar uma solução. Então, eu acho que a nossa figura é bem próxima da conciliação. E quem é que pode ser o mediador? Nós começamos o processo de identificar pessoas que simpatizam e que são pessoas que têm um perfil para conversar
E identificado isso, ele vai para a qualificação para a escola judicial para fazer o curso que é exigido pela Resolução 125 do CNJ. Ele vai aprender técnicas de conflito, técnicas de mediação, ele vai receber toda a capacitação para poder atuar como mediador. No caso, é um servidor da vara. Um servidor. Nós temos, a nossa resolução do nosso tribunal permite que sejam servidores da ativa ou aposentados, juízes aposentados, e os estagiários também complementam essa ajuda, estão também nesse ambiente aí auxiliando os servidores. Uhum. Bom, muito bem. A lei de mediação, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, ela não se aplica à Justiça do Trabalho. Como utilizar, então, a mediação para pôr fim aos processos trabalhistas? A maior parte dos tribunais, e entre eles o da 15ª, tem uma resolução administrativa que possibilita a aplicação dessa mediação, que é o nosso regramento. Então, por força da exigência da resolução 125 do CNJ, nossa orientação tem sido isso. E o Código de Processo Civil também tem disposição nesse sentido. Uhum. Bom, muito bem. O Centro Integrado de Conciliação, ele possui também uma página no Facebook. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa página, que é a senhora que administra ela. Sim. Como que é essa interação mais próxima com a sociedade por meio dessa ferramenta? Nós sentimos a necessidade, com a evolução do projeto, de explicar para as pessoas e divulgar as nossas práticas. As pessoas tinham muita dúvida de como funciona a negociação virtual. Eu achei a necessidade também de dialogar mais com os advogados, com as partes, através de uma página para divulgar tudo o que acontece lá. E os advogados gostam também, eles ajudam, são muito participativos. E também um site, o site contém mais as regras, explicação dos nossos projetos detalhadamente e a mediação virtual passo a passo dela. Uhum. Bom, muito bem. A conciliação, ela não é unanimidade entre os operadores do direito. Muitos ainda acreditam que a conciliação é sinônimo de renúncia de direitos por parte do trabalhador. Como a senhora acha que é a melhor forma de incentivar e pôr fim ao conflito? A conciliação, a mediação, é uma forma de solução de conflito. Aí cabe ao magistrado, ao mediador, usar isso como um instrumento. É um instrumento importante, na qual a vontade das partes é respeitada. Cabe ao mediador aplicar todas as técnicas e ao conciliador para conseguir o melhor resultado para aquele processo. Muitas vezes não é possível a conciliação, mas nessas audiências são feitos alguns encaminhamentos depois, liberado o dinheiro, ou a empresa chega à conclusão que vai pagar ou vai alienar bens. É a vontade, é um mecanismo importante. Eu acho capaz de outras alternativas que nós temos, mas é uma ferramenta muito importante. Uhum. Bom, no caso de tentar o acordo, então, por meio dos aplicativos, como a gente vinha falando no WhatsApp, existem matérias que são mais complicadas que outras para tentar conciliar, como, por exemplo, dano moral? Algumas questões, algumas matérias de processos, elas demandam mais dificuldades como dano moral e como ações acidentárias, ações envolvendo assédio moral, porque há muita raiva ainda, às vezes, nesse conflito. Então, as pessoas precisam de uma mediação mais direcionada a validar os sentimentos, a entender, a recompor aquele conflito, não só do lado financeiro, mas do lado emocional. Quando conseguimos fazer isso, conseguimos resolver não só a questão do processo, mas uma pacificação mais ampla. Uhum. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de deixar, a senhora quisesse passar alguma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem que eu digo, acreditem na mediação e deem uma chance para a mediação virtual. Antes de achar que o instituto não é bom, fazer alguma crítica, tente conhecer, porque os centros, os juízes envolvidos, os projetos estão abertos a aperfeiçoar essa importante ferramenta aí para a solução de conflitos. Muito bem. Doutora Ana Cláudia, obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. Hoje conversamos sobre o uso da tecnologia na conciliação nos processos com a juíza do trabalho Ana Cláudia Viana, responsável pelo Centro Integrado de Conciliação da cidade de Campinas. Nos vemos no próximo programa. Até lá!